Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a prática então de medidores de vazão. Essa prática ela é realizada nesse módulo experimental aqui, ele é bem grande, né? Desse lado nós temos um circuito água e eu vou apresentar esse lado, depois apresento o outro lado. Então aqui nós temos o reservatório de água que vai circular dentro do equipamento, então essa água passa por aquela bomba e entra aqui no nosso circuito. Então aqui nós temos a válvula de controle do rotâmetro, um rotâmetro aqui, a vazão desse rotâmetro, como vocês podem ver, ó, está em litro por minuto. Então a água sai ali na tubulação e passa aqui pelo hidrômetro. O hidrômetro é aquele que a gente tem em casa, né, que as pessoas chamam de relógio de água. Então o hidrômetro, deixa eu focar aqui. O hidrômetro ele mede, né, uma vazão, o volume, olha ali a unidade que a gente tem, ó, metro cúbico, não consigo fazer focar. Ó, ele mede ali, aqui, deixa eu chegar perto. Ele mede metros cúbicos e aí a gente vai precisar registrar o tempo, né, porque vazão é volume no tempo. Então a gente vai ter o rotâmetro aqui do lado, passa no rotâmetro, a gente vai fazer a medida no hidrômetro, né, controlando com o cronômetro um tempo, então. Aqui a gente tem o Venturi, ó, um Venturi transparente para que vocês possam ver, a gente tem bolhas de ar, né, então primeiro, antes de fazer as medidas, tem que deixar circular água no sistema para que essa água saia. Então a gente tem tomadas de pressão aqui e aqui, ó, para esse Venturi, que aí com essas tomadas de pressão aqui no manômetro, ó, e o manômetro nesse caso é de mercúrio para o Venturi, a gente vai medir qual é o ΔH que a gente vai ter aqui, né, do mercúrio, olhem ali o mercúrio metálico, eu vou ajustar ainda esse manômetro, né, para ele ficar no zero. A gente tem também depois aqui do Venturi, seguindo na tubulação, então nós temos um tubo de Pitot, olhem o tubo de Pitot aqui. Tá ruim de focar. Mas ali a gente tem o tubo de Pitot. Aqui tá o instrumento, ó, e a gente tem tomadas de pressão também. Então a tomada de pressão aqui do Pitot é cloroforme colorido, né? Então vocês vão precisar da massa específica para calcular a pressão. Eu vou ajustar ainda, ó, como vocês podem ver, ele está desequilibrado, eu vou ajustar ele certinho aqui, quando tirar as bolhas do sistema. Seguindo depois aqui do Pitot, nós vamos ter, então, uma placa de orifício. Ó, vou filmar de baixo para vocês verem. Dá para ver só que tem luz ali, então, ó, porque tem um orifício, a placa, nós temos as tomadas de pressão aqui para a placa também. E as tomadas de pressão para a placa são nesse manômetro aqui, que também é de mercúrio. Como vocês podem ver, ele está bem desequilibrado também, ó. Eu vou ajustar isso em função das bolhas de ar. Então, saindo da placa, ó, a água vai entrar nessa tubulação aqui, nesse recipiente. Aqui nós temos um chamado recipiente graduado, ó. Ele tem graduações de volume. E aí, então, a gente vai saber a vazão. Por exemplo, eu vou medir quanto tempo ele demora para encher aqui de 0 até 10 litros. 10 litros dividido por esse tempo vai me dar a vazão, então, que vai estar circulando no sistema. Então, a gente vai fazer as medidas, né, de vazão lá no rotâmetro. A gente vai ajustar um valor para o rotâmetro. Vamos medir um tempo ali no hidrômetro para ver qual vazão vai estar passando efetivamente. Medir os ΔHs no Venturi, no Pitot e na placa de orifício. E aí, então, nós vamos calcular a pressão e com as equações para os medidores de vazão, vocês vão conseguir calcular qual é a vazão. E a gente vai ter aqui no recipiente graduado, então a gente vai fazer calibração, né? Verificar efetivamente qual a diferença ou qual a vazão que está passando nesses medidores ao longo do tempo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, ó, aqui, deixar para vocês verem o circuito inteiro. Então, esse é o módulo que a gente vai usar. Primeiro a gente vai fazer com o circuito água, né, pessoal? Então, a gente tem um painel aqui para o controle. E aí esse painel elétrico, primeiro a gente liga desse lado aqui no botão, ó, ele tem a posição
0 desligado e a posição 1 ligado. Então, nós acionamos nesse botão aqui a bomba. Aqui ele está em modo de espera. Quando eu acionar a bomba aqui, ele vai acender essa luz, ó. E aí quando tiver em falha, né, ele liga a luz vermelha para avisar. Então esse lado aqui é para o circuito água e esse lado aqui para o circuito ar. Então eu vou começar a fazer os ajustes aqui e aí quando eu começar a prática eu volto a gravar para vocês verem. Retornando aqui, pessoal, então, ó, nós já temos ajustado ali o mercúrio em 0 e 0 para o Venturi e aqui para a placa também. Deixa eu só ajustar aqui para a placa ainda. Pronto, o menisco ficou em 0 e 0 para a placa. E aqui, então, do pitot ainda está ajustando, mas vocês viram que não está no 10, não está no 0 exatamente, né? É porque tem um volume um pouquinho maior de cloroformo e foi preciso adicionar novamente nesse manômetro, né? Então ele ficou um pouquinho acima do 10, a gente não consegue, acima do 0, não consegue ajustar. Então ele fica mais ou menos no 10. Eu vou aguardar um pouquinho mais ele descer, para ele ajustar e aí ele ficar na mesma altura, mas os valores que eu vou passar para vocês vão ser referente a esse ponto que ele está, né? Qual vai ser o delta, a variação que vai sofrer à medida que passa a vazão. Então, não se preocupem com os valores. O que vai acontecer? Eu vou ligar lá a bomba onde eu mostrei para vocês. Eu vou ajustar aqui no rotâmetro até um valor de vazão de 10. E aí eu vou aguardar um tempo aqui no rotâmetro. Vocês estão vendo que está o valor ali, ó, 3,6, ó, tá, 108, não, já passou 18, fica ruim aqui com a câmera, não está focando, ó, mas aqui tem o número 0018, então já passou 18,60 e quase 61 metro cúbico. Eu vou deixar chegar no 1 e aí eu vou contar, deixar isso rodando até chegar num valor 3, tá? Então vai ficar até 18,61. Eu vou medir, né, qual vai ser a vazão que a gente vai ter até 18,91 metro cúbico. Aí eu vou medir o tempo necessário para isso. O que nós vamos fazer? Medir aqui, ó, para o Venturi, qual vai ser o ΔH observado aqui no manômetro. Com esse valor de ΔH, vocês vão conseguir calcular qual é a vazão. Para o pitot, que está aqui, eu vou olhar aqui nesse manômetro de clorofórmio, qual vai ser o ΔH, consegue calcular a vazão. Aqui na placa, a gente vai ver qual vai ser o ΔH, medido aqui nesse manômetro, com esse valor consegue achar qual a vazão. Aqui no recipiente graduado, eu vou contar quanto tempo ele vai demorar para encher de 0 a 10, ou dependendo eu faço de 0 a 15 litros, tá? Daí eu passo para vocês os dados. Então eu vou tomar todos esses valores com uma vazão de 10 litros por hora, que eu ajusto lá no rotâmetro, mas não necessariamente vai ser um valor correto, né? Então eu vou tomar como referência os valores aqui do recipiente graduado. Porque eu vou ver que ele vai encher de 0 a 10 ou de 0 a 15 litros em tantos segundos, então eu vou conseguir saber, né, qual é a vazão efetivamente. E aí depois eu vou ver o rotâmetro, né? Vou comparar o rotâmetro com o recipiente graduado, o hidrômetro com o graduado, o Venturi, o pitot e a placa também com o recipiente graduado. Então, vou ligar a bomba aqui só para mostrar para vocês o procedimento. Ligo a bomba. Vamos ajustar aqui no rotâmetro, ó. Já foi muito alto. É mais ou menos ali na metade. Eu pego o cronômetro e contabilizo o tempo, ó. Ele fica girando ali porque tem uma engrenagem, ó.
já mudou para 18,61. E aí então eu vou contar o tempo necessário para ele girar para 0,3 metros cúbicos, né? Para passar 0,3 metros cúbicos. Aqui a gente já tem, ó, o manômetro, ele tá em aberto, né? Ó, então tá comunicando com a tubulação. A gente mede o ΔH em relação ao zero, né? Quanto que subiu num lado, desceu no outro. Aquele ali para o Venturi, aqui para o Pitot e aqui então para a placa. Como que a gente opera aqui o recipiente graduado? A válvula está no sentido da tubulação, ela está aberta. Então eu fecho a válvula e aí vai começar a encher, ó. Eu não vou conseguir fazer agora, né? Porque estou com uma mão só. Quando ele chegou no zero, eu ligo o cronômetro e aí eu contabilizo o tempo que demora para ele encher 10, 15 litros, por exemplo. E aí divido esse volume por esse tempo, vai me dar vazão. E aí eu comparo todos os demais com isso. Certo? Então é isso que eu vou fazer com 10. Depois eu vou mostrar para vocês com 20, tá? Como é que vai ficar. Vai encher mais rápido aqui. Eu vou fazer agora, vou ajustar de novo, vou tomar os dados, né? Depois eu passo esses dados para vocês. Pessoal, aqui então estamos em aproximadamente 20 litros. Está aproximadamente 20 litros por minuto. Vou medir o tempo necessário para rodar 0,3 metros cúbicos aqui no hidrômetro. Meço aqui nos manômetros para o Venturi, para o Pitot e para a placa. E aí agora aqui no recipiente graduado eu fecho, ó, como ele está com uma vazão maior, observem que ele já enche bem mais rápido do que eu tinha mostrado antes, né? Então ele vai enchendo, certo? Vou passar esses dados para vocês, vou tomar todos eles, né? Recolher os dados agora. E aí eu faço para 30, 40 e 50 ainda. Aqui então, pessoal, nós temos o rotâmetro a 30 litros por minuto. Vou medir quanto tempo demora para passar 0,3 metros cúbicos aqui no hidrômetro. Vou medir o ΔH para o Venturi, para o Pitot e a placa de orifício aqui nos manômetros. Observem como os valores crescem, ó. Vai aumentando a distância. Ó, o mercúrio está aqui, aqui. Aqui nós temos os valores para o cloroforme do Pitot. E aqui o mercúrio para a placa. Ó, aqui e aqui, ó. Bom, eu vou ter que ajustar ainda, né? Esses valores não são exatamente certos. Eu vou ter que ajustar a vazão lá, porque precisa ficar atuando nesse valor de vazão. Para vocês verem, 30 litros por minuto, ó. Vai ser mais rápido do que o anterior. Novamente, eu vou coletar os dados, vou ajustar o sistema, né? Coleto os dados e passo isso para vocês. Aqui então, pessoal, estamos com o rotâmetro a 40 litros por minuto. Vamos verificar o tempo necessário então para passar 0,3 metros cúbicos aqui no hidrômetro. Medir os ΔHs para Venturi, Pitot e placa. Olha como os valores subiram já de novo, ó. Aumenta a vazão que passa no sistema, vai aumentando os valores de ΔH, ó. Recipiente graduado a 40 litros por minuto, vai bem mais rápido agora. Vou ajustar novamente o sistema, coleto os dados para passar para vocês. Aqui então, pessoal, nós temos o sistema funcionando a 50 litros por minuto. Teoricamente, né, a gente vai verificar se esse valor era exatamente 50 depois. Aqui nós temos o hidrômetro, então vamos ver o tempo necessário para passar 0,3 metros cúbicos. Aqui nós temos o Venturi, medido por esse manômetro aqui, de tubo em U. Aqui o manômetro para o Pitot. E aqui o manômetro então para
a placa de orifício. Deixa eu ver onde é que deu. Vamos fechar aqui para vocês verem a vazão de 50. Olha como é bem mais rápido. Vou ajustar o sistema lá, conferir ver se vai estar em 50 no rotâmetro, coleta os dados para passar para vocês. Agora então, pessoal, terminei de coletar todos os dados aqui da nossa prática. Eu vou passar mais detalhes no encontro, então, que nós vamos ter, né, na aula para falar sobre isso, mas basicamente o que vocês vão precisar fazer é usar os valores da vazão do recipiente graduado para conferir, então, quais os valores de vazão nós temos no rotâmetro, no hidrômetro, no Venturi, no pitot e na placa de orifício. Então a gente vai fazer uma calibração de todos esses medidores de vazão a partir do recipiente graduado. Isso é muito importante na indústria, pessoal, porque vários dos produtos que a gente consome, né, eles são medidos em vazão, e aí a gente precisa saber exatamente qual a vazão que a gente tem. Por exemplo, os equipamentos que fazem enchimento de embalagens de óleo, de água que a gente compra, né? Então é um medidor de vazão, então ele tem que passar determinado volume em tantos segundos funcionando. Por isso a importância, a gente tem, por exemplo, no posto de gasolina, a gente vai abastecer o carro, a gente quer que exatamente se meça a vazão, né? Naquele tempo passou tantos litros, então a gente tem que saber o volume que foi abastecido. Isso a gente fala numa aplicação pequena, né, no combustível para o nosso carro, mas quando a gente pensa, por exemplo, no gasoduto Brasil-Bolívia, que é uma vazão imensa de gás todos os dias, e aí o gás é mais difícil de medir, a gente tem condições de pressão e temperatura. Então, pequenas variações na medição da vazão podem representar milhões de dólares, né, dependendo do que está sendo tratado naquele momento. Agora que nós já vimos, então, para o circuito água, eu vou apresentar para vocês, lá do outro lado do equipamento, nós temos o circuito ar. Aqui, então, pessoal, no painel elétrico, nós acionamos, né, o soprador para o circuito ar. Nesse botão, vai ligar a luz aqui, como ele está em espera. Estamos com a luz amarela ligada. Quando tiver algum erro, a gente vai ter a luz vermelha ligada. Aqui então a gente controla, né, quanto nós vamos querer de vazão. Nesse caso, pessoal, a gente não vai conseguir medir exatamente a vazão. Eu vou medir a velocidade que vai ter de ar lá na saída do equipamento. E aí com o valor de velocidade, depois a gente tendo o valor da área, né, onde ocorre esse escoamento, a gente consegue determinar então qual era a vazão. Então esse equipamento, nesse circuito ar, nós vamos fazer com 5, 10 e 15 metros por segundo de ar, se eu não me engano. Então, vou apresentar os componentes desse lado aqui. Desse lado nós tínhamos o circuito água, aqui nós temos o circuito ar. Então, aqui embaixo, ó, fica o soprador centrífugo, que é o que encaminha o ar, né, por essa tubulação aqui, ó. E aí aqui nós vamos ter então um Venturi. Nós temos tomadas de pressão no Venturi aqui e aqui, ó, 2 pontos de tomada de pressão. E aí seguindo o caminho, então, nesse manômetro aqui são as tomadas de pressão do Venturi. Vocês viram que tem bastante corante, né? A água tá aqui, ó, mas o corante manchou o vidro até ali em cima. Eu vou ajustar isso também para ficar no zero, para passar para vocês o valor certinho de ΔH. E aí nós temos aqui, pessoal, ó, segue a tubulação. No final, aqui nós temos então um pitot. Deixa eu filmar ali dentro para vocês verem. Conseguem ver o caninho ali dentro? Ó? Então é um medidor de pitot que está dentro dessa tubulação. Então a gente vai colocar um anemômetro aqui na posição de saída. Com esse anemômetro eu vou ajustar a velocidade. Então eu vou ligar o exaustor lá na frente, vou regular ali no botão do lado quanto de ar que vai passar, vou medir aqui. Quando tiver em 5, a gente vai medir então qual é o ΔH aqui do Venturi e qual o ΔH do pitot. Além disso, depois aqui eu tenho o Venturi, né? Ele está acoplado no sistema. Depois do Venturi, a gente vai usar essa placa de orifício grandona aqui, ó.
Então a gente tira o Venturi, desacopla aqui, ó, e aqui. E aí nós colocamos, substituímos a placa de orifício, conectamos ela no manômetro e vamos ler os ΔGs aqui também, para fazer as medidas, certo? Então vou ligar para mostrar para vocês como é que funciona. Antes disso eu vou mostrar o anemômetro, né? Então o anemômetro, deixa eu pegar ele. Então aqui, pessoal, nós temos o anemômetro, ele tem esse ventiladorzinho aqui, né? Quando passar ar ele vai girar, ó. Então a gente liga aqui. A medida, não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Mas está em quilômetros por hora, daí eu altero aqui, ó, para metros por segundo. E aí tá zero, ó, não tá passando nada de ar. Eu vou soprar aqui para vocês verem. De máscara, né? Deixa eu tentar tirar a máscara aqui. Ó, ele tá girando e ele mede então a velocidade do ar que eu soprei. Então o que nós vamos fazer? Eu vou colocar o anemômetro aqui e aí vou ajustando lá na frente, né, com o botão de potência do soprador. Quando aqui estiver medindo 5, aproximadamente 5, eu tiro o anemômetro daqui e aí eu leio os ΔGs que a gente tem aqui, ó. Então o ΔH para o nosso Venturi e o ΔH para o Pitot. Daí depois eu faço isso também de novo, né, ajustando de 5, 10 e 15 para a placa de orifício que eu vou substituir no lugar do Venturi. Então eu vou ligar para vocês verem. Ligando aqui então, pessoal, nós vamos ajustando e aí eu vou medir lá no final para ver quanto que está a velocidade. Vou colocar o anemômetro, ó, tá dando 8. Ele tem umas flutuações, né, porque o soprador não funciona perfeitamente. Então eu vou diminuir lá para chegar mais ou menos no 5. Diminuo aqui, vou medir lá de novo. Pessoal, eu não estou conseguindo ajustar direito no 5, então eu vou fazer com valores de 10, 15 e 20. Vou ajustar lá para 10. Então aqui, pessoal, 10,2, 10,2, 10,3, 10,1. Então a gente tem, ó, de 10 a 10 até 10,3. Então eu vou estabilizar bem, daí passo o valor para vocês. Eu tiro daqui então o anemômetro para eu medir quais são os valores de ΔH que a gente vai ter aqui nesse manômetro, que é inclinado, ó. Então eu quero que vocês me respondam depois no relatório por que a gente está usando para o Pitot um manômetro inclinado aqui no circuito ar. E a gente tem aqui também para o Venturi, né? Que está sendo medido de ΔH nesse caso. Então eu vou ajustar bem o sistema, coleto os dados para vocês e aí eu já envio, eu já mudo a configuração para 15 metros por segundo de velocidade do ar. Aqui então, pessoal, nós temos o sistema funcionando a 15 metros por segundo. Olhem como aumentou o ΔH aqui do Venturi. O valor do ΔH para o Pitot também está maior. Agora o que eu vou fazer é alterar a configuração do sistema para cerca de 20 metros por segundo. Eu acho que dá para vocês ouvirem o quanto aumenta o barulho, né? Eu uso filtro depois no vídeo para não ficar tanto ruído, mas aumentou muito o barulho em função de eu estar com uma velocidade muito maior. O soprador trabalha com mais força, então faz mais barulho. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que agora com o Venturi, olhem como a gente tem o valor de ΔH muito maior. E aqui também no Pitot, o valor do ΔH está bem maior. Então agora o que eu vou fazer, deixa eu baixar aqui. O que eu vou fazer agora, pessoal, é trocar aqui o Venturi pela placa de orifício. Eu não vou conseguir mostrar para vocês como é que faz o processo, porque com uma mão tem que segurar o celular e aí a outra eu vou precisar das duas mãos para fazer a alteração. Mas eu vou mostrar para vocês como é o Venturi por dentro nesse caso.
porque a placa eu já mostrei. Olha só, pessoal, tirei o Venturi, ó. A gente tem uma estricção, né, uma diminuição na área seção transversal do escoamento. Espero que dê para vocês enxergarem. Então agora eu vou acondicionar a placa ali no sistema para fazer a tomada dos valores para o circuito ar com placa de orifício. Bom, pessoal, já fiz a alteração aqui para a placa de orifício no circuito ar. Vou repetir toda a operação, né? Vou colocar então o sistema a funcionar com uma velocidade de aproximadamente 5 metros por segundo. Depois com 10 metros por segundo e 20 metros por segundo. E aí eu vou passar para vocês os dados que a gente tem nos manômetros. Então, novamente, eu vou ligar o sistema. Ajusto aqui. Vou medir os 10 metros por segundo lá. Aqui então, pessoal, estamos com aproximadamente 10 metros por segundo. E aí, então, vamos coletar os dados que a gente tem de ΔH, né? Então, tira primeiro o anemômetro. E a gente pega aqui o valor de ΔH para o pitô. E aqui o ΔH para a placa de orifício. Agora, o que nós vamos fazer é ajustar a velocidade para 10 metros por segundo e ler novamente os ΔHs. Aqui, então, pessoal, nós temos os valores em 15 metros por segundo. Olha como aumentou o ΔH ali da placa. E dá para ter uma noção também do pitô, como já aumentou. Eu passo para vocês esses dados. Agora o que nós vamos fazer é trabalhar em 20 metros por segundo de velocidade do ar. Então aqui, pessoal, nós temos os dados, né? Dá para ver a variação ali de alturas nos manômetros quando nós temos 20 metros por segundo de velocidade. Certo, pessoal? Então esses foram os experimentos aqui para a bancada de medidores de vazão no circuito com ar. Eu vou passar todos esses dados para vocês e posso tirar dúvidas então dos procedimentos de cálculo e do que vocês precisam fazer no nosso encontro online síncrono para essa atividade, certo? Um abraço e até a próxima!